Como limpar coágulos no sangue e desintoxicar o seu corpo e o seu coração. Esse vídeo vai ser separado em duas principais partes. Na primeira, eu vou falar sobre alimentos que ajudam a reduzir a chance de coágulos, e na segunda, eu vou falar sobre uma vitamina fundamental para a sua saúde circulatória. Você sabia que o acúmulo de coágulos no sangue aumenta o risco de AVC, de infarto, de outras doenças cardiovasculares? Então, se o seu sangue estiver grosso e com dificuldade de circular livremente, isso pode levar a sérios problemas de saúde. Mas nesse rápido vídeo, eu vou te mostrar como você pode se alimentar, o que você pode fazer para facilitar a dissolução desses coágulos e melhorar a saúde do seu coração, desintoxicando o seu corpo naturalmente. Me chamo João Migovski, sou médico, doutor João, e se quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Eu peço que você converse comigo no chat e nos comentários e me conte se você já teve coágulos e também me fala de que parte do mundo você me assiste. Eu, graças a Deus, nunca tive coágulos, mas já tratei diversos pacientes com trombose e coisas parecidas. E você? Qual é a sua experiência com os coágulos? Tenta adivinhar também de que parte do mundo eu estou falando. Quero ver se você acerta. Pessoal, vamos começar explicando o que são os coágulos, que também podem ser chamados de trombos. Os coágulos, eles são formados quando o sangue se torna mais espesso e fica grudado, ele fica aglutinado, o que pode obstruir a circulação normal. Em alguns casos, esses coágulos podem se desprender e viajar pelo corpo, causando um AVC, um infarto, uma trombose, um tromboembolismo pulmonar. Então, várias doenças gravíssimas podem ser consequência, vários problemas gravíssimos podem ser consequência de um coágulo. E a formação desse coágulo, ela depende de vários fatores. Então, a sua dieta, a sua alimentação tem relação com maior risco ou menor risco de coágulo. Se você não faz atividade física, você tem mais risco de coágulo. Se você tem diabetes, hipertensão, câncer, se você está acima do peso ou tem obeso ou está obeso, se você se alimenta mal, tudo isso vai aumentar a sua chance de coágulo. Mas a boa notícia é que existem formas naturais de dissolver esses coágulos e que, ao mesmo tempo, também vão contribuir para desintoxicar o seu organismo e proteger o seu coração. Então, separei aqui 7 alimentos que vão ajudar a limpar os coágulos no sangue. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou falar também sobre a vitamina, que é essencial. Quero ver o pessoal participando aqui do chat, quero ver o pessoal participando nos comentários. Me conta aí, é a primeira vez que você me assiste? Caiu de paraquedas aqui no canal ou já me acompanha há mais tempo e é das antigas? Quero saber, quero dar boas-vindas para quem está chegando agora, quero dar o meu alô para quem já me conhece, já me acompanha desde mais tempo. Vamos lá, 7 alimentos, pessoal, e todos eles você vai ter em casa, tá? Alguns talvez você não tenha, mas pelo menos uns 3, 4 você vai ter. Eu tenho aqui, ó, eu achei 3 aqui na minha casa, ó. 4, na verdade, achei 4. E eu nem fui no mercado, hein? Eu peguei aqui rapidinho para fazer a live e já tem 4 dos 7. Primeiro, pessoal, que alimento é esse daqui? Quem gosta de alho aí? Quem sabia que o alho ajuda a prevenir coágulos? Quem sabia que o alho tem ação anticoagulante? Pessoal, o alho tem alicina, que é a substância que dá ao alho aquele sabor, aquele odor característico. E essa alicina, além de ter ação anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana, ela também tem ação anticoagulante. O alho também pode contribuir para reduzir a pressão arterial, o diabetes. Alguns estudos mostram que ele pode, inclusive, reduzir o colesterol ruim, o LDL. Como que você vai consumir o alho? De preferência cru, ok? Ah, doutor, o sabor é muito forte. Na hora que você for comer uma salada, na hora que você for fazer um guacamole, você pega um dente de alho, amassa e mistura na sua comida, que aí você nem vai sentir. É claro, se você pegar um alho, um dente de alho aqui agora, cru, e botar na boca e comer ele sozinho, aí vai ser uma sensação
intensa, digamos assim. Mas se você misturar com o alimento, aí você vai comer sem ao menos perceber esse sabor intenso. Segundo alimento, pessoal, quem conhece a cúrcuma? Quem aqui gosta de cúrcuma, pessoal? Eu adoro cúrcuma, tá? Eu não tinha aqui o açafrão da terra na raiz, ele lembra um pouco o gengibre, é uma raiz também, da mesma forma que o gengibre, mas eu tenho o curry aqui, vou até tampar a marca que eu não recebo de nada. Eu tenho o curry, e no curry tem cúrcuma. A cúrcuma, para quem não sabe, é um dos principais anti-inflamatórios naturais, tá? E mais do que isso, a cúrcuma tem ação antiagregante plaquetária, muito parecida com a ação da aspirina, e por isso ela evita coágulos. Por isso também que tanto o alho quanto a cúrcuma, quem toma o Marevan, quem toma a varfarina, quem toma anticoagulante, tem que tomar cuidado, porque pode acabar afinando demais o sangue e facilitando a ocorrência de sangramentos, tá? A cúrcuma, por ter a curcumina, ela vai ajudar a sua saúde como um todo. Vai contribuir para a sua circulação, para a sua pressão, para controlar o seu diabetes. E agora o que é interessante é você misturar a cúrcuma com a pimenta preta, a pimenta do reino. Porque aí a piperina, contida na pimenta do reino, potencializa a absorção da curcumina, tá? Como que você pode consumir? Você pode temperar o seu alimento. Você pode, de manhã, fazer um shot, né? O pessoal pega um copo de água morna, bota suco de um limão, uma colher de chá de cúrcuma. Você pode fazer um chá de cúrcuma, enfim, infinitas possibilidades para você introduzir a cúrcuma no seu dia a dia. Terceiro alimento, pessoal, gengibre, que tem propriedades anti-inflamatórias que melhoram a fluidez do sangue, reduzindo o risco de formação de coágulos e melhorando a saúde do coração. Gengibre também é um que tem que tomar cuidado com a varfarina. Na verdade, tudo que eu falar aqui, se você toma varfarina, Marevan, tem que tomar cuidado, tá bom? Quarto alimento, abacaxi, porque tem uma enzima chamada bromelina, que também tem ação anticoagulante e é capaz de melhorar a circulação sanguínea e reduzir o inchaço. Então, o abacaxi é uma fruta interessante aí. É claro que quem é diabético tem que ter precaução com o abacaxi, principalmente se você for uma pessoa que tem diabetes e não tem um estilo de vida saudável, né? E não está cuidando da alimentação, não está fazendo atividade física, não está atuando nos pilares do estilo de vida saudável, tá? Se você quiser saber que pilares são esses e como resolvê-los, leia o meu livro Código da Longevidade, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre o livro. Quinto alimento, chá verde, que também é conhecido por melhorar a flexibilidade dos vasos sanguíneos, é rico em antioxidantes, em substâncias anti-inflamatórias, que protegem o nosso corpo inteiro dos danos causados pelo estresse oxidativo e que também tem uma ação anticoagulante. Chá verde, você deve tomar aí 1 a 2 xícaras por dia, de preferência pela manhã, porque ele pode ter cafeína e isso vai acabar atrapalhando o seu sono. Sexto alimento, pessoal, limão. Quem aqui não gosta de limão? Quem aqui não toma limão? O limão é excelente para a circulação. Primeiro, ele tem vitamina C. Vitamina C é fundamental para que os nossos vasos sanguíneos fiquem íntegros, porque a vitamina C ela é necessária para a síntese do colágeno, justamente a proteína que garante a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Por isso, quem lembra aqui das aulas de história, das grandes navegações portuguesas, que eles sofriam com o escorbuto? Quem lembra disso da aula de história? O escorbuto, ele nada mais é do que a deficiência de vitamina C. E qual é a manifestação clínica mais conhecida, mais famosa do escorbuto? O sangramento de gengivas. Por quê? Se você não tem vitamina C, você não tem colágeno. Se você não tem colágeno, os seus vasos sanguíneos ficam frágeis. E se os seus vasos sanguíneos estão frágeis, eles vão sangrar. Então, o limão é importante por isso. O limão também tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante. Existem milhares de estudos mostrando os benefícios do limão, que tem ação anticoagulante e, para os seus vasos sanguíneos, ele, principalmente na casca dele, nessa parte de fora dele, ele é rico em diosmina e hesperidina, tá? Que são duas substâncias muito utilizadas em medicamentos para o tratamento de problemas circulatórios.
ok? Como que você vai consumir o limão? Aí, pessoal, é a forma que você quiser. Você pode tomar um suco de limão, você pode fazer uma limonada suíça, você pode temperar a sua comida, a sua salada com o limão. Dê asas à sua imaginação. Pessoal, vou falar o último alimento, mas depois tem a vitamina. Se você tiver alguma dúvida, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários, tá bom? Que ao final aqui, quando eu terminar, eu vou responder tudo. E vai me dizendo também o que você está achando até o momento desses alimentos. Você gosta desses alimentos? É algo que é fácil de incluir no seu dia a dia ou vai ser difícil? Me conta aí. Sétimo alimento, pessoal. Quem vai saber o que é isso aqui, ó? Quem sabe o que é isso aqui? Alguém sabe? Essa sementinha aqui, do que se trata? Pessoal, isso aqui são sementes de chia, tá? E aqui eu poderia estar falando também da semente de linhaça, que tem benefícios muito parecidos com a chia. Tanto a linhaça quanto a chia são ricas em ômega 3. E o ômega 3 é importantíssimo para a nossa saúde cardiovascular. Ajuda a controlar a pressão, a controlar o colesterol, a desinflamar o corpo. Então, a chia também é uma ótima opção para você. Quem aqui já comeu pudim de chia? É uma delícia. Pudim de chia, como é que é? Você vai pegar a chia e vai colocar ela de molho em algum líquido. Pode ser leite de coco, pode ser água, pode ser leite, pode ser iogurte. E aí, quando essa chia entra em contato com o líquido, ela solta uma gosma, uma gelatina, e fica uma consistência parecida com a de um pudim. E aí você pode adicionar frutas, né? Com manga fica uma delícia. Você pode adicionar alguma castanha para trazer uma crocância. Então, pudim de chia é uma excelente opção aí de sobremesa saudável para você, por exemplo. Quem aqui já comeu pudim de chia? Muito fácil, pessoal. Busca aí, se você tiver com dúvida, busca aí alguma receita que é ridículo de tão fácil de fazer. Pessoal, falamos aqui sobre os alimentos. Agora, que vitamina é essa que eu estou falando, que eu estou fazendo esse suspense? Qual é essa vitamina, será, que eu estou falando aqui, que é fundamental para cuidar da circulação e prevenir coágulos? Quem sabe que vitamina é essa? Vem ganhando muita importância aí nos últimos tempos. Antes a gente só conhecia um tipo, né, dessa vitamina, mas agora a gente sabe que são dezenas de tipos. Tem o tipo 1, tem o tipo 2 e dentro de cada tipo tem vários subtipos também. Essa vitamina, ela é fundamental para evitar que o cálcio se acumule nas artérias, porque ela serve como um guia para os ossos, do cálcio para os ossos, né? Alguns estudos mostraram, por exemplo, que a suplementação de cálcio isoladamente faz com que as pessoas, está associado, na verdade, não vou falar, não é uma relação de causa e efeito, mas eles observaram que pessoas que suplementam cálcio isoladamente vivem menos. Entendeu? Por quê? Porque esse cálcio, quando você toma, ele não vai saber para onde ele vai. Então, ele pode ir para uma aterosclerose. Ele pode ir para uma placa que está entupindo alguma artéria sua, porque essas placas também são formadas de cálcio. Então, o cálcio, para ir para os ossos, para ir para o local correto, ele precisa de um guia, que é a Eusenir Takelshi acertou aqui qual é o guia dela, que é a vitamina K2, fundamental para evitar que o cálcio se acumule nas artérias. Como eu falei, ela guia, ela orienta o cálcio para os ossos, reduzindo o risco de acúmulo de placas de aterosclerose. Essa é a vitamina K2. E a vitamina K também é essencial para o equilíbrio da coagulação no sangue. Onde que a gente vai encontrar a vitamina K? Em vegetais verdes escuros. Couve, espinafre, brócolis, ora pronobis, tá? Cuidado que muitas vezes esses vegetais estão cheios de pesticidas e defensivos agrícolas. Então, se possível, opte pela versão orgânica. Um vegetal que não costuma ter muito pesticida é o repolho, tá? Que é uma excelente opção aí pro pessoal fazer um chucrute. Eu faço chucrute aqui, né? Tá aqui na minha geladeira, meu chucrute. Vou pegar para mostrar para vocês. Calma aí, eu vou pegar para mostrar. Ah, meu chucrute, eu tenho orgulho dele. Calma aí. Que isso aqui também é muito fácil de fazer. Quem gosta de chucrute aí?
Aqui o meu chucrute. Quem gosta de chucrute? Isso aqui nada mais é do que o repolho com sal fermentado, que você vai deixar aí no teu armário escuro, vai cortar o repolho, ó, dá pra ver que ele tá cortadinho, vai botar o sal nele, vai apertar bem para tirar a água, para sair a água, e aí você vai colocar num pote esterilizado, no escuro por 4 a 5 dias e depois já está pronto para o consumo. Isso aqui é extremamente nutritivo, muito bom para sua saúde, tá? Então, vitamina K, já falei onde está. Onde a gente encontra a vitamina K2? Ovos, queijos, carnes orgânicas, alimentos fermentados, ok? Então, se você tem problemas cardiovasculares ou está em risco, garanta que você está consumindo boas quantidades dessa vitamina. Aí a Euzenir está falando aí, conhece a natto, a soja fermentada, que é uma excelente opção também. Agora, pessoal, receita poderosa para limpar o sangue e proteger o coração. Vou passar aqui para vocês um chá anticoagulante natural. Quem quer a receita do chá anticoagulante natural? Lembrando, quem tiver alguma pergunta, deixa aí no chat que eu vou responder ao final todas as perguntas. Quem quiser esse chá, vai falando aí. Eu quero chá! Eu quero chá! Enquanto isso, pessoal, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha esse vídeo com alguma pessoa querida que você ama e que você quer ver bem, porque essas informações aqui são valiosas. E muitas pessoas não têm acesso a médicos, não têm acesso a hospitais, não têm acesso a planos de saúde, tá? E muitas vezes só têm acesso à informação que vem pela internet. E, às vezes, a informação ainda é errada, uma informação falsa, mas essa aqui é verdadeira e tem o potencial de ajudar muita gente, ok? Ó, muita gente quer a receita do chá, hein? Helena, Eliande, Pati, Arlene, Maria, Geusa, Zilma Andrade, Mena Márcia, Elza, Lucilândia, Cida, Janaína, Francinete, Clarice. Ó, todo mundo quer o chá, hein? Pessoal, receita do chá. O que você vai precisar? Um pedaço de gengibre, uma colher de chá de cúrcuma, uma colher de sopa de suco de limão, pode ser meio limão também para facilitar, 300 ml de água quente. Você vai aquecer a água até quase ferver, vai adicionar o gengibre e a cúrcuma. Para o gengibre soltar, ele tem que ficar um pouquinho esquentando ali. Então deixa ele ali de 5 a 10 minutos com a água quente ligada, e aí você desliga e deixa mais um tempo por infusão. Depois, você adiciona o limão antes de beber. Tome esse chá pela manhã ou antes de dormir para melhorar a sua circulação. Lembrando, se você toma varfarina, Marevan, nada disso que eu falei serve para você. Quem toma esse remédio tem que tomar extrema cautela com tudo que se alimenta, ok? Pessoal, se você quer limpar seu sangue, prevenir coágulos, manter seu coração forte, a chave é ter um estilo de vida saudável. Por isso que eu recomendo sempre a leitura do meu livro, O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos. O livro é muito bom. Tem um capítulo para cada pilar do estilo de vida. Então vocês podem ver aqui, ó, no conteúdo. Estão vendo aí, ó? Atividade física, alimentação saudável, gerenciamento do estresse, sono, álcool, tabaco e outras drogas. Relacionamentos saudáveis, prevenção de doenças infecciosas e autoestima. O livro, pessoal, muito bom, já é um best-seller, mas se você ainda não tem, você está perdendo tempo de melhorar a sua saúde de forma natural. Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, má circulação, se você está acima do peso, se você não tem energia, se você não tem disposição, este livro é uma leitura obrigatória para você dar o primeiro passo em direção a resolver esses problemas, ok? O link está na descrição, tem versão física, R$ 79,90, frete grátis para o Brasil inteiro, e versão digital, apenas R$ 39,90. Lembrando que se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, sem pegadinha, sem letrinha pequena, sem burocracia, sem enrolação. Estou aqui assumindo compromisso público, e eu só faço isso porque eu sei que o livro é bom, e eu sei que você vai me agradecer depois por ter escrito e por ter te recomendado esta leitura. Inclua esses alimentos, inclua esse chá na sua rotina, que você vai ver o quanto isso vai te fazer bem. Evite hábitos ruins, evite fumar, evite beber, cuide da sua alimentação,
dê preferência a alimentos naturais. Você viu aqui o que eu te mostrei? Mostrei chia, mostrei limão, mostrei alho, mostrei cúrcuma, mostrei chucrute, que eu mesmo fiz aqui em casa, domingo, rapidinho fiz aqui em casa. Ok? Evite. Eu não estou falando aqui, eu falei aqui que lasanha congelada melhora a circulação, que biscoito recheado melhora, que nugget de frango melhora, que óleo de soja melhora a circulação. Não falei. Evite estes alimentos e a sua vida, a sua saúde vai melhorar. Ok? Quais desses alimentos aqui você já experimentou? Desses que eu citei? Repetindo. Ó, alho, cúrcuma, gengibre, abacaxi, chá verde, limão, semente de chia, vitamina K. Já tomou vitamina K? Eu tomo vitamina K com vitamina D. Ok? E desses alimentos aqui eu conheço todos, tanto que boa parte deles eu já tinha aqui em casa, inclusive. Vamos ver quem está com a gente aqui. Dá uma nota para esse vídeo de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo? Onde falamos sobre como limpar coágulos e a circulação para proteger a sua saúde e o seu coração. Sua nota é muito importante para a gente continuar melhorando, aprimorando aqui o nosso trabalho. Vamos lá! Abraço para Maria Francisca, Gerson Custódio, Silvia Matos, Pati Santos, Maria da Glória Silva Bernardino, Solange Carvalho, Gleice Lucena, Helena Decol, Thelma Regina Silva, Maria Alice, primeira vez aqui, assim como a Thelma e a Lucilândia. Sejam bem-vindas, meninas. Abraço para o Gilvan Silva, Ezequias Costa, Rolalina Filé, primeira vez também. Abraço para Gleice Lucena, Socorrinha Rocha. Abraço para Cida Barbosa Barreto, Irene Amorim, seja bem-vinda, dona Irene. Abraço para Denise Nazaré, que é inscrita faz tempo, me acompanha no Instagram. Legal, Denise. Espero que depois que tenha começado a me seguir, a saúde tenha melhorado, né? Não quero ver ninguém piorando, quero ver todo mundo melhorando. Abraço para Enilda Vieira da Rosa, que caiu de paraquedas também, seja bem-vinda. Enilda. Abraço para Euzenir Takelchi, Arlene de Lourdes Bonfim, Socorro Marinho do Recife, Lúcia Oliveira, Thelma Andrade Borges, Nazarena Azevedo. Abraço para Ediana Silva de Souza, que está dizendo que o meu som está parando. Está parando aí para vocês, pessoal? Eu não sei, né? Não estou vendo o vídeo. Espero que esteja tudo bem aí. Helena Decol perguntando se pode ser crua. O que pode ser crua? A cúrcuma? Pode, sim, sem problema. Andréia Mancini, bom dia. Abraço para Terezinha Pereira, Maria Francisca, Zilma Andrade, Elza Eusébia, Mira Lima. Natália Figueiredo, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, Maria Geusa Medeiros. Abraço para Emerson Luiz, Maria da Glória Silva Bernardino. Quem mais que está com a gente aqui? Ricardo Garofalo, sempre com a gente aqui. Eliande D'Amico, Maria Geusa Medeiros, Zilma Andrade, Mena Márcia Souza, Lucilândia Moraes, Janaína Ellen, Francinete Vieira de Sá, Clarice Ferreira de Souza, Zélia Castro, Aparecida Escupim, Rodrigo Veras, Jadeilda Alves, que amou o vídeo. Obrigado, Jadeilda. Abraço para Noelizan Noeli, Viviane Silva. Bom dia, doutor João. Gratidão pelo seu precioso tempo dispensado para nós. Por nada, Viviane. Esse é meu trabalho. Esse aqui é o meu propósito, que é mudar a saúde da população por meio de estilo de vida saudável. É o estilo de vida saudável que vai curar o povo, que vai evitar que o povo fique doente, que vai tratar as principais doenças da atualidade. As duas principais causas de morte hoje são as doenças circulatórias, incluindo as doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame, e, em segundo lugar, o câncer. E tanto as doenças circulatórias quanto o câncer estão intimamente ligadas ao estilo de vida. Então, os principais fatores de risco para essas doenças são fatores de risco relacionados aos hábitos. Então, se a gente muda os hábitos, se a gente tem um estilo de vida saudável, a gente não vai ficar doente, ok? É claro que pode ficar doente, tudo pode acontecer, mas a chance vai ser muito menor, tá bom? Abraço para o José Carlos Singulani, Cleonice Alves, Macilene Alaide, Elisete Vitório. Quem mais que está com a gente aqui? Elisete Vitório,
A Euseni falando, eu quero comprar o livro, doutor João, só que eu não moro no Brasil, moro no Japão. Euseni, tem a versão digital também, tá? Que aí chega até em Marte, se deixar. Realmente, né? Pra gente mandar o livro pro Japão, só o frete aí já vai pagar alguns livros. Então, de certa forma, inviabiliza. Agora, a versão digital tá aí acessível e chega na hora na sua caixa de e-mail. E aí, quem quiser imprimir, quem quiser ler no tablet, quem quiser ler no computador, fica à vontade. Abraço para Thelma Andrade Borges. Abraço para Neide Nunes de Souza, de Nanuque, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Neide. Abraço para Trinidade Sá, de Montreal, Canadá. Comment ça va, Trinidad? Ça va bien? Abraço para Noêmia Pereira. Tudo posso naquele que me fortalece, Mota Matos. Simone Alves Macedo da Silva. Márcia Keller. Arlene de Lourdes Bonfim. Rosana Braga Barbosa. Glória Videres. Abraço para o Manuel Orlando, de Itacarambi, Minas Gerais. Cia Azevedo BBC. Sueli Oliveira. Maria Alves. Ezequias Costa. Jaldo Lopes de Maceió. Anne Costa. Abraço para a Maria do Carmo Pricova. Boa tarde, sou brasileira, mas vivo em Portugal. Gostaria de saber, estou com um problema no rim, está menor que o outro. Fui no médico, fiquei preocupada. Me chama Maria do Carmo. Maria do Carmo, veja sua função renal, tá? Ureia e creatinina. Se a sua ureia e sua creatinina estiverem normais, não há muito motivo para se preocupar, não, tá bom? Mas, de qualquer forma, é interessante que a senhora investigue a sua função renal, principalmente por meio desses dois exames, ureia e creatinina. Abraço para Esther Dias, Gleice Lucena, Gerson Custódio, perguntando se a cúrcuma e o açafrão da terra é um só. Sim, são sinônimos, é o mesmo alimento. Abraço para Maria Aparecida Rocha, primeira vez assistindo a palestra, gostei. Seja bem-vinda, Maria Aparecida, se inscreva no canal. Já curtiu o vídeo, Maria Aparecida? Por que eu peço para curtir o vídeo? É para ganhar dinheiro? Não, não é para ganhar dinheiro. Eu peço para curtir o vídeo porque quanto mais vocês curtem, mais gente assiste o vídeo. Quanto mais gente assiste o vídeo, mais gente vai ter acesso a essa informação. Quanto mais gente souber disso, mais gente vai poder fazer escolhas boas para a saúde. Então, a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, eles têm sim o potencial de salvar uma vida. E se não for salvar, de pelo menos impactar positivamente na saúde de alguém. Olha o poder que uma atitude tão simples tem, ok? Por isso que eu peço para vocês. Abraço para Socorrinha Rocha. Marta Maria, qual a especialidade deste médico? Marta Maria, vou contar um pouco da minha história, já que a senhora perguntou. E quem quiser ouvir, fica comigo. Eu tenho 32 anos de idade, tá? Eu nasci no dia 15 de janeiro de 1993. Fiz o colégio, ensino médio e fui para a faculdade de Direito. Porque eu não sabia se eu queria medicina. Por mais que meu pai fosse médico, eu não queria medicina naquele momento. Fiz 5 períodos da faculdade de Direito na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, ali do lado do Maracanã, que é a principal faculdade de Direito. Fiz 5 períodos, não gostei e falei, vou fazer medicina, vou ser médico. Porque eu não tinha gostado do Direito, mas eu era universitário, não trabalhava, dependia dos meus pais. Eu não podia simplesmente chegar para os meus pais depois de ter passado para a melhor faculdade de Direito e dizer para eles que eu ia fazer arte na rua ou que eu ia vender bala no sinal. Não dava. Então, eu tinha que cair para cima, digamos assim, né? Eu tinha que buscar algo que mantivesse ali o nível do direito aos olhos da sociedade, para poder não desagradar os meus pais, já que eu dependia deles naquele momento. E aí fui fazer medicina. Passei para medicina na UFRJ, que é a mais concorrida do Brasil, né? Com certeza é a mais concorrida do Brasil. São apenas 48 vagas por semestre. E eu passei, né? 48 vagas na ampla concorrência. São 96 vagas no total. Na época era isso, não sei se aumentou. Eram 48 vagas para ampla concorrência e 48 vagas para cotas. Como eu não me encaixo nas cotas, eu ia para a ampla concorrência. E aí fiz lá 6 anos de faculdade. Queria fazer pediatria primeiro, depois queria fazer psiquiatria, mas chegando próximo da minha formatura, eu vi que o sistema médico, ele é corrupto.
Eu vi que o sistema médico, ele não busca, em primeiro lugar, a saúde do paciente. Eu vi que o ensino médico, ele é extremamente influenciado pelas grandes indústrias alimentícias e farmacêuticas. E aí eu cheguei à conclusão que eu não queria continuar participando disso. E ir para uma residência e ir fazer uma especialização me fariam continuar nesse caminho. E aí, pensando nisso, eu segui a minha formação de forma independente. Eu ainda atuo, minha luz aqui desligou, eu ainda atuo na medicina do estilo de vida, que não é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, mas que deveria ser. Nos Estados Unidos já é um movimento muito forte. O que é a medicina do estilo de vida? É a área da medicina que tem como objetivo tratar, prevenir e reverter doenças por meio de estilo de vida. Por quê? A origem das doenças está no estilo de vida e o tratamento delas também está no estilo de vida. Então, foi por isso que eu optei por não fazer nenhuma residência, porque o modelo é corrupto, o modelo de ensino ele é inadequado, ele não visa o bem do paciente. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, isso não se ensina na faculdade. Isso não se ensina na residência. Isso se ensina a pessoa sentando e estudando por conta própria. Porque não é interessante para as grandes indústrias, que é quem financia tudo isso, que as pessoas saibam dessas informações. E não é todo mundo que tem a coragem de dar a cara a tapa e falar sobre isso aqui também. Tá bom? Um abraço para Maria Aparecida da Rocha, já mandei. Abraço para Marta Maria. Paulo Desarel do Amazonas. Abraço para... Quem mais que está com a gente aqui? Lucilene Vieira. Abraço para Francisca Barbosa da Silva, do Rio Grande do Norte. Sônia Delfonso. Como sei que o açafrão original... Sônia, eu não estou falando do açafrão, estou falando do açafrão da terra, que é a cúrcuma. Tá? O açafrão é caríssimo, a cúrcuma é baratinha. Abraço para Felipe Alves da Silva. Pessoal, é isso, hein? É isso, hein? Finalizar a live aqui, falei tudo que eu tinha para falar, mas continue cuidando da sua saúde e assista esses 2 vídeos que eu separei especialmente para você. Nesse aqui eu falo sobre frutas que ajudam a melhorar a sua circulação e nesse aqui sobre frutas das quais o câncer morre de medo. Até daqui a pouco.